Afinal de contas, build in public ou não, né? Ou você deve desenvolver o seu projeto em público ou não. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um Deciders Drops, onde eu compartilho um pouquinho aqui sobre essas dúvidas que a gente tem, sobre esses questionamentos que a gente tem sobre empreender com software. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho se você deve fazer em público, né, que é o famoso build in public, ou não, quais são os prós e os contras, e o porquê que eu faço de uma forma um pouquinho diferente ou às vezes não faço, tá? Então a gente vai contar tudo aqui nesse Deciders Drops. Lembrando que o Deciders Drops ele é um programa um pouquinho diferente aqui dentro do DevPlano. Por quê? Porque a gente traz um pouquinho dessa mentalidade que a gente desenvolve dentro do Deciders, que é a nossa mentoria, tá? Então se você quer empreender em software, construir o seu SaaS ou ainda usar software para alavancar um outro negócio, tá? Então tem um link aqui embaixo para você fazer a sua aplicação. E sim, a gente traz essa mentalidade aqui, tá? Então, e o Drops ele tem uma diferença que você consegue somente ouvir, tá? Então eu não vou usar muitos recursos gráficos aqui no Deciders Drops para que você consiga, inclusive, ouvir na academia ou no seu programa de ouvir podcast favorito, como o Spotify. Uma coisa que é bastante importante, se você está gostando do Deciders Drops, também não deixe de comentar aqui o que você está achando e de seguir a gente também, né? Se você ainda não é inscrito. Bom, e provavelmente você já ouviu muita gente falando que está fazendo um build in public, ou você já deve ter visto várias postagens ou vídeos de pessoas falando que estão fazendo o projeto X, Y, Z, como que está a evolução, o que está testando, o que está acontecendo no projeto. E sim, é bastante bacana acompanhar isso, tá? Um detalhe é, eu vou mostrar para vocês aqui o que é a minha racional sobre isso, se a gente deve fazer ou não. E sim, eu já fiz um pouco disso, né? Então se você procurar aqui no DevPlano tem uma série de vídeos, uma playlist que chama D30, a gente construiu um SaaS do zero, tá? E principalmente no D30 a gente teve uma perspectiva um pouquinho diferente, né? A ideia ali era ser um pouco mais técnico, a ideia era a gente cobrir partes técnicas e não de negócios, tá? Então, é bastante interessante a gente olhar para isso. Se eu não me engano, acho que ficou com mais de 60 episódios, tá? Então, depois dá uma olhadinha. Foi bastante bacana essa série que a gente fez aqui. E um detalhe que é bastante importante, será que é uma boa a gente fazer o Build in Public ou não? Será que é legal você expor tudo, né? Então, será que é legal e quando você deve fazer ou não? Uma coisa que é bastante importante é a gente entender, e eu divido aqui a gente mostrar os projetos que a gente está fazendo em 3 categorias, né? Então, em 3 coisas que você pode querer ou objetivos que você pode querer alcançar fazendo o Build in Public. O primeiro deles, que é o mais comum, é marketing. Sim, você quer vender o seu produto no final. O que isso quer dizer? Se você está construindo um produto, um software X, a sua ideia de mostrar você fazendo X é que pessoas vendo você fazer vão se interessar em comprar aquele software. Tá? Então essa é a primeira forma. A segunda forma é ajudar a comunidade. Você quer, de alguma forma, contribuir para a comunidade mostrando o que você está fazendo. E a terceira objetivo ali é motivação, né, para você continuar fazendo, continuar superando esse desafio. Muitas vezes a gente está fazendo fora do horário de trabalho. Então a gente vai começar agora com o primeiro objetivo, que é o marketing. Então você usa alguma forma, algum meio para distribuir conteúdo sobre como que você construiu aquele produto. E a ideia ali é que você traga usuários para o seu SaaS com isso. Qual que é o grande detalhe? Será que isso funciona de verdade? Né? Será que se eu continuar publicando sobre um produto meu, eu vou ter mais clientes? E o grande detalhe é, depende. Tá? Então, por quê? Porque se o canal, né, então esse meio de comunicação que você está usando, a audiência é o seu consumidor, é ali o potencial cliente que você tem, sim, isso vai funcionar super bem. Né? Então você tem uma audiência nichada. Então, o que eu vejo que existe essa confusão? Porque muita gente faz build in public e geralmente outros programadores vão olhar para esse build in public. Tá? Então, se eu fizer um build in public aqui no DevPlano, a grande maioria das pessoas, 95% das pessoas que vão assistir o canal, são programadores. Ou pessoas que querem ser programadoras, ou pessoas que querem trabalhar para o exterior, ou empreender em SaaS, etc. Então, o que acontece? O produto tem que ter uma afinidade com essa audiência para que sim o marketing funcione de uma forma mais efetiva. Quer dizer que não vai funcionar nunca? Não, porque marketing não é exato nesse sentido. Então, quando você for divulgar, mesmo que seja nichado, vai ter alguns respingos para aquela audiência que não está no seu radar ali, né? Então não é o principal daquele canal ou daquele meio de comunicação. Então pode ser que você tire algumas vendas, alguns clientes ali, mas não vai ser o seu canal de aquisição potencialmente o mais forte.
tá? Então, isso é importante por quê? Porque às vezes você vai criar uma expectativa muito grande e não vai suprir essa expectativa, tá? Então, uma coisa que é bastante legal, que eu gosto de fazer, é de olhar para qual contribuição que eu consigo ter com essa divulgação. Então, por exemplo, no meu caso, um dos poucos projetos que vocês conhecem meu aqui é a Conta 49. Por quê? Porque faz muito sentido. A gente é uma contabilidade especialista em programadores. Faz sentido falar dentro aqui do DevPlano. Tá? Então, é sempre alinhar quem está assistindo ou consumindo o seu conteúdo com quem está potencialmente comprando. Tá? Então, essa é a ideia aqui de quando você usa como marketing. Então, se a sua esperança é simplesmente que se você está fazendo build in public, você vai vender horrores, pode ser que isso não aconteça. Obviamente, a gente conhece várias histórias de sucesso de pessoal fazendo build in public e que deram certo. Só que a gente não conhece os que deram errado porque eles não ficaram famosos porque deram errado. Então é importante entender isso também, tá? Só para alinhar a expectativa. E aqui não é para desmotivar, é só para alinhar a expectativa. Um outro ponto bastante importante é você ajudar a comunidade. Então, é um ato nobre você fazer isso, contribuir de volta aqui para a comunidade. Porém, você vai sempre se dividir ali entre fazer o que você tem que fazer para o seu SaaS, para o seu empreendimento, ou compartilhar e ajudar as pessoas. Então, sempre você vai ter essa situação e ela acaba sendo um pouquinho estressante, né? Porque você tem, ao mesmo tempo que cuidar dos seus problemas, digamos assim, você tem que compartilhar um pouco mais do que você está fazendo, tá? E o último, que é a motivação, né, dos 3 objetivos. Quando você está buscando motivação e quer fazer isso publicamente, a gente tem um problema aqui, tá? Qual que é o problema que eu acredito quando você faz por motivação? É que é uma ótima forma, sim, de você manter motivado, continuar fazendo, porém, se você está esperando o momento perfeito para fazer isso, pode ser que o Build in Public está te atrapalhando. E você não está fazendo porque você não se sente preparado de fazer um Build in Public. Quer um exemplo disso? Você nunca escreveu uma postagem num blog, você nunca gravou um vídeo, e aí você quer fazer um Build in Public, criando o seu projeto e criando conteúdo nesse formato que você nunca fez. Qual o grande problema? Você tem muita barreira para não fazer o objetivo principal, que era criar o seu software, ou criar o seu empreendimento. Então, o que eu acredito aqui? É uma ótima forma de você manter a motivação, porém, é difícil, porque pode ser que você tenha muitas coisas novas ao mesmo tempo. Tá? Então, você pode ter essa paralisação, a paralisia ali, de não fazer, porque você tem tanto que gerar conteúdo, quanto decidir o que você vai fazer no seu projeto. Então, nesse sentido, eu acredito muito que pode atrapalhar. Já vi vários candidatos no Deciders, né? Então o Deciders funciona da seguinte maneira: você faz a sua aplicação, conta um pouquinho para a gente de como está o seu momento atual e a gente vê se a gente consegue te ajudar ou não. E teve um candidato, ele não entrou na mentoria, mas olha só que interessante. Ele já estava planejando o SaaS dele há um tempão, tá? Então coisa de ano, e ele queria também fazer o Build in Public. Qual que é o resumo da ópera que eu consigo ler disso? Ele não fez nem uma coisa, nem outra. Então não serviu de motivação para ele fazer e nem serviu para nada. Então assim, ele só fica nesse campo das ideias, pensando, planejando e não tem resultado nenhum. Porque ele só fica planejando o SaaS, enquanto ele fica planejando o SaaS, entre aspas, ele também não está criando conteúdo, então ele fica preso e não executa. Então, um grande detalhe é, se você está atrasando fazer o que você tem que fazer, porque você quer fazer em público, não faça em público, faça escondido. Na hora que ficar confortável fazer ali sozinho, aí sim você consegue compartilhar um pouquinho mais. E um outro ponto bastante importante, existem outras formas de você continuar motivado e continuar accountable, né? Então de você continuar fazendo. Uma das formas é, por exemplo, participar de alguma mentoria de um grupo de pessoas que estão fazendo. No Deciders, por exemplo, a gente tem nossos encontros e os nossos mentorados estão fazendo o tempo inteiro. E o mais importante disso tudo, cada um respeitando o seu tempo em um ambiente seguro. Então não existe ruídos, não existe distorções de realidade, não existe como que a pessoa vai ouvir aquela mensagem num ambiente controlado, todo mundo se ajudando e todo mundo progredindo. Então faz muito sentido você também achar outras formas de se continuar motivado. Então olha só, a gente falou das 3 formas aqui, você tem que analisar se faz sentido para você e para o seu negócio. Então, por marketing, por motivação e para ajudar a comunidade. Tá? Então, é bastante importante que você tenha esse alinhamento de expectativa para que muitas vezes você não crie um problema ao invés de criar uma solução, né? Ao invés ou arrumar resultado por meio do Build in Public. E um grande detalhe que é importante
eu faço Build on Public. Então, o grande detalhe aqui no DevPlano a gente faz Build on Public, e provavelmente você deve ter reparado que eu não faço Build on Public. Né? Então, eu não mostro para vocês aqui muito das estratégias e nem nada nesse sentido. Por quê? Porque isso eu tenho que respeitar os meus negócios. Eu tenho empresas com outras pessoas, eu tenho mais pessoas que dependem disso. Então, eu sempre conto os problemas que eu enfrentei e como que eu resolvi, mas não as nuances específicas dos negócios. Então, principalmente para respeitar as sociedades que eu tenho. Mas tem um detalhe, em negócios que faz sentido fazer isso, eu faço, como é a conta 49, por exemplo, que a gente fala mais dela aqui. Né? Então, é importante entender disso, tá? Que quando faz sentido a gente fala, mas muitas vezes vocês vão perceber que não tem a estratégia em si. Né? Então, a gente não tem esmiuçando qual é a estratégia, qual é a racional que eu tomei uma decisão X ou Y dentro de cada uma das empresas, de modo específico. Por quê? Porque eu respeito essas empresas, elas são empresas, eu tenho funcionários, eu tenho N coisas ali. E também esse respeito é porque os meus sócios contribuem para os negócios também. Então, muitas vezes, eles trazem ideias para a mesa, eles trazem sugestões para a mesa e a gente faz junto. E muitas vezes eles também cuidam de uma parte de um setor da empresa, então é importante a gente pensar sobre isso. Quem está envolvido nesse projeto? E principalmente aqui no DevPlano, eu tomo um outro cuidado, que é o cuidado de não ter copycats, ou ainda de não trazer uma atenção negativa para os meus projetos. O que isso quer dizer? Eu entendo que isso tem um custo, né? Então existe um custo de você não trazer e não mostrar publicamente os projetos aqui. Qual é o grande detalhe? Eu sei desse custo, né? Então eu sei qual é o custo de trazer ou não, mas o grande detalhe é, eu não quero trazer uma atenção desnecessária e que talvez não vá converter em resultados para os meus projetos. Então, para eu conseguir ter um pouquinho mais de controle sobre que tipo de público que eu estou trazendo, que tipo de testes que estão sendo efetuados nos meus sistemas e assim por diante. Então, um grande detalhe que acontece muito, tá? E é muito comum, se você tem um projeto e está fazendo em público, existe sim pessoas mal intencionadas que vão exigir, vão fazer você, às vezes, atacar o seu sistema, algo nesse sentido, ou gerar simplesmente uma demanda desnecessária ali, que é fácil fazer hoje um bot para ficar fazendo, gerando ali requisições para o seu projeto. Então, assim, é interessante você pensar sobre isso. Tá? Então, aqui no meu caso, a minha intenção não é fazer isso, né, para não ter copycats para esses projetos. Então, é importante esse alinhamento aqui, porque é a minha intenção também. E muitas vezes vocês vão estar pensando aqui que eu também não faço isso com os nossos mentorados. Então, você já deve ter reparado que muitas vezes eu conto um caso ou outro aqui, mas eu não conto de casos específicos, porque aquilo diz respeito ao projeto em específico. E tem muita gente fazendo muita coisa legal nessas áreas, né? Então, assim, dentro os nossos mentorados estão fazendo projetos incríveis. E eu não quero trazer essa atenção desnecessária ou o pessoal copiando baseado só no site ou algo nesse sentido para eles. Então, essa é a intenção, que a gente tenha um ecossistema seguro, que a gente possa falar de estratégias e tudo mais. Eu entendo que várias pessoas não vão concordar com isso. Tá tudo bem, tá? Essa é só a minha postura, a minha decisão, né? Então, quando eu fui criar todos os meus projetos, eu tinha que tomar essa decisão e foi essa que eu fiz, né? Então, simplificou muito. E uma coisa que eu sempre compartilho com todo mundo, é muito importante, ao invés de você ter que tomar uma decisão todas as vezes que alguém te perguntar, decide antes e mantenha a sua decisão de acordo com os seus princípios. Isso ajuda muito você não se estressar e não ficar gastando energia para decidir novamente. E um importante aqui, tá? Se você for fazer Build on Public, alinhe suas expectativas quanto a isso. Né? Então, quais são suas expectativas? Lembra que eu comentei aqui sobre 3 objetivos? Então, se você for usar isso como uma forma de motivação, toma cuidado só se não está atrapalhando você executar. Tá? Então, vale a pena você fazer ou não vale? Se você vai conseguir trazer ali o próximo do seu objetivo ou não. Então, alinha bastante, porque isso vai te ajudar ao você conseguir realmente utilizar o Build on Public para uma forma boa ou vai acabar te frustrando. Tá? Então, é bastante importante isso. Bom, e além disso, se você quiser me ajuda para dar o próximo passo no seu negócio, tá? Então com o software ou com você usando o software para alavancar o seu negócio, tem um link aqui embaixo para o Deciders, para você fazer a sua aplicação. Isso fizer sentido para você, a gente vai conversar e vai ser um prazer mentorar você rumo ao seu próximo passo. O que pode ser o próximo passo? Desde ter ideias, a priorizar as ideias, levantar as hipóteses, validar hipóteses,
conseguir os primeiros clientes, escalar e assim por diante, tá? Então, a gente já falou tanta coisa dentro da mentoria, desde relação com sócios, tá? Então, investimentos, tem muita coisa bacana acontecendo dentro do Deciders, tá? Que está mudando muito o jogo da galera que faz parte. Bom, pessoal, é isso. E você? Como que você está? Você está fazendo Build Public? Você já pensou fazer isso? Comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho mais. É isso, eu te vejo no próximo. Valeu!